Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje, quarta-feira, dia 9 de setembro, iremos estudar o conteúdo de equações e vocês irão resolver uma atividade bem pequena que é na página 116. São apenas duas questões, certo, pessoal? Então, eu conto com a participação de todos, certo? Hoje assistindo a nossa videoaula, fazendo atividade, postando na plataforma e também amanhã, a partir das 13h30, participando do nosso plantão de tira dúvidas que acontece no Google Meet, todas as quintas-feiras, a partir das 13h30, ok? Galera, na aula passada, ontem, nós fizemos a correção da atividade do PDF, né, que era ainda aquele assunto de termos algébricos. E dando continuidade ao assunto do módulo, hoje iremos ver o conteúdo de equações. Hoje nós iremos fazer apenas uma breve introdução, certo? Então, galera, uma equação, ela representa uma igualdade. Então, sempre que você ouvir falar em equação, você vai lembrar de igualdade, certo? Então, equações representam igualdades. Pessoal, é muito importante que vocês façam as principais anotações no caderno de vocês, para que quando surgir uma dúvida, vocês possam lá consultar. Caso não entendam, podem procurar o professor, certo? Eu tenho aqui um exemplo de uma equação que é 2 mais x igual a 10. Veja, tem o sinal de igual, né? Então é igualdade. Eu estou dizendo aí que 2 mais x é igual a 10. Nós vimos que esse x ele não tem um valor exato, né? Ele representa uma quantidade qualquer, né? Então, esse x ele é chamado de incógnita, tá bom? Então, nessa equação, a incógnita é a letra x. Quando eu falo 2x, 2 mais x é igual a 10, eu tenho que nessa equação ela possui dois membros. O primeiro membro, que é esse que está circulado, que tem 2 mais x, né, o primeiro membro, que fica antes da igualdade, e temos o segundo membro que fica depois da igualdade. Então, nessa equação, o primeiro membro é 2 mais x e o segundo membro é 10. Primeiro membro antes da igualdade, segundo membro depois da igualdade, certo? Então, de início, é isso que vocês devem compreender, que uma equação é uma igualdade que ela possui dois membros, o primeiro que é antes da igualdade e o segundo que é depois do sinal de igual, certo? Que também possui a incógnita, que é a letra, nesse caso aí é o x, que é um valor desconhecido, a gente não sabe quanto que vale o x, a gente ainda vai descobrir. Quando a gente soluciona uma equação, a gente passa a conhecer esse valor desconhecido. Vejam o seguinte, eu tenho 2 mais x é igual a 10, ou seja, um número que somado com 2 que dá igual a 10. Qual é o número que ao somar com 2 dá igual a 10? É 8, não é? Então, 2 mais 8 é igual a 10. Se eu substituir o x por 8, eu vou ter que essa igualdade é verdadeira. Eu tenho que o primeiro membro, sendo 2 mais 8, é igual ao segundo membro, né? É uma igualdade. 2 mais 8 é igual a 10. Logo, nessa equação, o x vai ser igual a 8. Nós acabamos de descobrir o valor do x, certo? Na próxima aula, a gente vai trabalhar apenas com soluções, com resolução de equações. Hoje, o intuito é a gente conhecer a equação, tá bem? Então, se todos vocês tiverem compreendido esses conceitos iniciais, quando a gente for avançar esse conteúdo no nosso próximo vídeo, ele vai se tornar bem mais fácil, ok? Então, eu tenho aí, na atividade do módulo, a primeira questão que diz: observe a balança de dois pratos cujo equilíbrio pode ser representado
pela equação a seguir. Vejam, pessoal, na balança tem os dois pratos que estão equilíbrio, né? Tá tendo certo equilíbrio. Vejam, no primeiro prato a gente tem dois pesos, cada um com peso A, mais um peso de 2 kg. No segundo prato a gente tem aí dois pesos, cada um medindo 2 kg, e dois pesos com cada um pesando 5 kg, né? Então, vamos ver quanto é que dá isso, né? Uma igualdade, eles estão em equilíbrio, né? Então, no primeiro prato eu tenho 2A, né? Mais 2, que é igual ao segundo prato, que é 14. Ou seja, ao somar todos os pesos do primeiro prato vai dar igual a 14, que é o mesmo que o segundo prato. Então, podemos resolver essa equação usando as operações inversas da adição e da multiplicação. Observe, né? Ele fez aí esse esquema usando as operações inversas. Nesse esquema, verificamos que ao efetuar 14 menos 2, obtemos o valor desconhecido, que é 12. E efetuando a divisão por 12, por 2, obtemos o valor de A, que é 6. Portanto, a massa da caixa A é 6 kg. Agora, de maneira parecida, escreva a equação e determine a massa de cada caixa nas balanças em equilíbrio a seguir. Galera, o que foi que ele fez, né? Ele diminuiu o 14 menos o 2, ou seja, ele pegou o 2 que está no primeiro membro e passou para o segundo membro da equação com sinal de menos. Então, ele diminuiu, né? Ele fez 14 menos 2, é isso que vocês vão fazer. Você vai pegar o número do primeiro prato e vai diminuir com o resultado, que é o do segundo prato. E em seguida, vocês vão efetuar a divisão, ok? Do total pelo número que está com a letra no início, no primeiro membro, certo? Então, de maneira semelhante, a primeira coisa que vocês vão fazer é escrever a equação que representa, né, a situação da balança e depois resolver, encontrar o valor da letra, né, que é o que representa a massa das caixinhas. Já na questão 2, vocês irão ajudar o Iago a resolver o problema. Ele disse o seguinte, ó: como podemos equilibrar a balança usando todos os pesos que estão sobre a mesa? Então, vocês estão vendo que em um prato da balança tem um peso de 500 gramas. Ele quer saber como é que vai poder equilibrar os pratos da balança usando os pesos que estão na mesa, né? Quais pesos ele vai ter que usar para equilibrar essa balança? Então, você vai escrever a forma como que você faria para ajudar o Iago a solucionar essa situação, certo? Vejam, a nossa atividade dessa semana, ela é uma atividade pequena, né? Onde o intuito dessa aula é que você compreenda o que é uma equação, que é uma igualdade, que vocês compreendam que a equação ela tem uma incógnita, que é um valor desconhecido, que é representado por uma letra, e que também ela possui dois membros. O primeiro membro, que é antes do sinal de igual, e o segundo membro, que é após o sinal de igual, né? Ou seja, ao resolver os dois membros, vocês devem obter o mesmo resultado. Na aula seguinte, como eu disse antes, a gente vai apenas trabalhar resoluções de equações, certo? Essas equações aí, elas são chamadas de equações do primeiro grau com uma incógnita, beleza? Tranquilo? Galera, chamo a atenção de todos para pontualidade em postar as atividades, porque vocês sabem que a gente tem que observar essas atividades, tem que corrigi-las para dar a pontuação, ok? A participação amanhã no nosso aulão do Meet, que é um plantão de tira dúvidas,
E também não deixar as dúvidas acumular. Temos o grupo da turma em que os professores estão inseridos e vocês podem nos procurar, né, em caso de dúvidas. E também, pessoal, não deixar as atividades para depois, né? Vocês têm que estabelecer uma rotina de estudos diárias e organizar essa rotina, tá bem? Gente, aqui fica o meu muito obrigado a todos. Tenham todos uma excelente quarta-feira, um ótimo dia e eu aguardo todos amanhã no nosso plantão a partir das 13h30, ok? Tchau, pessoal!